A hora é agora. Reflexões, planos e ações para estimular o crescimento do Brasil. Já está aqui no estúdio com a gente, anunciei agora há pouquinho, o economista Sérgio Vale, da MB Associados. Ele vem para participar da nossa campanha A Hora é Agora, em que a gente está discutindo o futuro do Brasil, especialmente depois que a gente conseguiu finalmente ultrapassar boa parte da barreira que a reforma da Previdência nos impôs até agora, especialmente na atividade econômica, para a retomada da atividade econômica. E hoje, então, a boa coincidência, Sérgio, de te receber aqui no nosso estúdio. Bem-vindo. Quem está acompanhando a gente pelo YouTube já está vendo o Sérgio aqui com a gente. No dia que sai o resultado do PIB do segundo trimestre, o IBGE nos contou agora há pouco que houve um crescimento de 0,4%, a média do mercado era um pouquinho menor do que essa, havia até um receio de que pudesse vir negativo. Qual é a tua avaliação desse resultado? Bom dia. Bom dia, Thaís. Bom dia a todos que nos escutam. Esse resultado veio em cima, na verdade, do que a gente estava imaginando. A gente estava também com 0,4% e 1% na comparação interanual. É um resultado que a gente tem que olhar com uma certa cautela, porque tem algumas distorções por trás desse número, né? Lembra que maio do ano passado a gente teve a greve dos caminhoneiros, que afetou muito intensamente maio e junho. Então, um pouco dessa base de comparação muito deprimida do ano passado acabou jogando os números de 2019, agora do segundo trimestre, um pouquinho para cima. Então, assim, primeiro tri tinha sido bastante fraco, né? A gente lembra, tinha tido queda de PIB no primeiro tri contra o quarto tri. O segundo tri conseguiu dar uma recuperada um pouco por parte desse efeito de base de comparação, mas tem alguns elementos positivos que vão além dessa questão estatística puramente, que eu destacaria a parte de investimento. A gente começa a ver timidamente uma retomada na parte de investimento na economia brasileira. Teve um crescimento no segundo tri relativamente importante, um pouco acima de 3% comparado com o primeiro tri. E a gente viu pela primeira vez a construção civil também, que ficou aí quase 20 trimestres em queda, começar a crescer agora no segundo trimestre. Isso é algo que a gente tem percebido com os clientes, percebido com quem a gente conversa, que a construção de fato, especialmente residencial, a gente começa a ver uma retomada um pouco mais consistente esse ano. Em abono ao que você está dizendo, Sérgio, para a gente fazer grandes comemorações, mas estamos chegando lá. Zé Paulo de Andrade está com a gente no estúdio remoto aqui. Então, em abono ao que está dizendo o Sérgio Vale, ontem nós tivemos um evento importantíssimo aqui em São Paulo. Foi a entrega do 25º Prêmio Master Imobiliário, com vários projetos apresentados e muitos deles sendo premiados, mostrando exatamente que esse setor, né, que promove tantos empregos, está tendo já uma pequena recuperação. Isso tem que ser exaltado, né, Sérgio, diante de tantas notícias negativas, né, que a gente tem ouvido. Exatamente, Zé Paulo. No mar de notícias complicadas que a gente tem na economia brasileira esse ano, na economia, na política, no cenário internacional, a gente vê essa recuperação do investimento, é importante. E lembrando sempre, Zé Paulo, você colocando essa coisa da retomada do investimento como um propulsor de retomada geral da economia, a gente sempre tem que lembrar que 2013... quando a gente teve os eventos em junho daquele ano, né, as manifestações, o primeiro elemento a sofrer na economia foi justamente o investimento. O investimento começou a despencar no terceiro trimestre daquele ano, já prenunciando as dificuldades que a gente teria no ano seguinte quando veio a recessão. Na retomada é a mesma coisa, o investimento é o primeiro que a gente tem que perceber se está começando a recuperar, para saber se a economia lá na frente vai começar a crescer. E a gente está tendo esses sinais agora. Agora, são sinais suaves, ainda não é nenhuma grande retomada, a gente está falando de números esse ano que vem, que na média fica um pouco ainda acima de 1%, não dá para ver números muito vultosos ainda, mas é o início de recuperação. Uma pergunta, de leigo aqui, Sérgio, em economia, mas vamos lá, nós estamos com juro baixo no Brasil, quer dizer, quem quiser ganhar dinheiro vai ter que correr mais risco, acho que isso pode explicar um pouco a retomada da construção civil, acho que comprar apartamento na planta, investir, etc. Tirar dinheiro do banco que estava entesourado lá. Aliás, eu acho curioso que a gente fala tanto dos rentistas no Brasil, né? Rentista era bom há 5 anos atrás, 4 anos atrás, quando dava 1% ao mês, você emprestava para o governo, pegava uma renda fixa, ganhava aí 14%, 15%. Hoje tem que correr risco, né? Multimercado, fundo imobiliário, enfim. Então, o juro baixo, inflação dentro da meta, estabilizada, muita liquidez internacional, juro negativo na Europa, etc. Né? Então tem capitais, tem dinheiro no mundo, quer dizer, o Brasil apresentando e prometendo um enorme programa de concessões, privatizações, abertura, enfim. O Brasil não está pronto para crescer, quer dizer, não teria como ter uma expectativa, digamos assim, mais positiva em termos de crescimento para o ano que vem?
Então, Fernando, a gente está pronto para começar a retomar. E por que a gente não está retomando tão intensamente? Eu acho que isso é sempre importante e, na verdade, serve de exemplo um pouco para o que vai acontecer no mundo agora, né? Quando a gente saiu da recessão lá atrás, em 2016, né, os dois grandes instrumentos que a gente usa para tirar qualquer economia de recessão, que são política fiscal e política monetária, as duas estavam combalidas. Juros e gasto público, Juros, né? e gasto público, basicamente, né? Taxa de inflação estava 12%, a gente não tinha instrumento de política monetária naquele momento para utilizar. Política fiscal, nem precisa falar, foi justamente o elemento basal de toda a crise que a gente teve. Então, você não tinha estímulos de curto prazo para tirar rapidamente a economia daquele buraco. Então, a gente ficou alguns anos patinando e aí a gente começou a depender do crescimento que não é pelo curto prazo, que a gente já viu tantas vezes no passado dar errado também, e depender do caminho correto, que são pelas reformas. Agora, reformas levam tempo para serem aprovadas, levam tempo para resolver, para ter resultados concretos na economia no geral. Então, tudo que está acontecendo desde 2016, quando o Temer entrou como presidente, começou a fazer reformas importantes. E a gente não pode esquecer também que a gente teve paralisações importantes nesse período, né? Desde maio de 2017, quando teve o evento do Joesley. Desde então a gente tem uma certa turbulência na concretização rápida das reformas no Brasil. Então, assim, leva tempo para isso gerar resultado. Agora, eu concordo com você e estou confiante quando a gente olha médio e longo prazo, especialmente quando a gente compara com o mundo que tem um Boris Johnson que fecha o parlamento, quando você tem um Trump às voltas com uma recessão em ano eleitoral, um mundo que se fecha protecionista e a gente querendo se abrir, com investimentos querendo vir para cá, uma liquidez absurda que a gente tem no mundo hoje. São 17 trilhões de dólares hoje no mundo em liquidez com taxas de juros negativas. A gente tem taxa de juros aqui, mesmo que tenha baixado, ainda relativamente elevada, e um monte de projetos de infraestrutura com taxas de retorno muito atraentes para frente para esse investimento vir para cá. Então, assim, eu não tenho dúvida que a gente vai ter um crescimento melhor lá na frente, mas ainda não é para agora. Especialmente 2020, a grande dificuldade é o cenário internacional, que coloca algumas nuvens nessa recuperação mais efetiva agora. Eu quero falar sobre o cenário internacional, Sérgio, ouvi tua opinião, mas eu quero falar de presente, porque tem um elemento do presente que é a ponta mais frágil disso tudo e mais dramática, que são os desempregados. Né? O IBGE tem nos mostrado aí com uma clareza dramática a situação do mercado de trabalho no Brasil. São 13 milhões, quase 13 milhões de desempregados, mais 5 milhões de desalentados, mais 11 milhões de subutilizados. Quer dizer, nós temos uma massa de 25 milhões de brasileiros que não estão ganhando o suficiente para se manter. E para esse pessoal, o curto prazo é ontem, não é depois de amanhã. Como é que a gente vai passar essa transição sem poder atender essas pessoas? Pois é, Thaís, aí não tem muita mágica também. Essa recuperação lenta de mercado de trabalho que a gente está vendo agora me lembra muito, guardadas devidas proporções de comparação entre os presidentes, com o segundo mandato do Fernando Henrique. Segundo mandato do Fernando Henrique, a gente teve a crise cambial ali no início do segundo mandato, em janeiro. E aí, por conta disso também, foi um período longo de reformas que a gente teve. Né? Foi a criação do tripé macroeconômico, a lei de responsabilidade fiscal. Né? No meio disso, várias turbulências também, como a gente teve o apagão no final daquele ano de 2001. Né? Mas assim, a gente teve um período longo de reformas e reformas que também levam tempo para gerar crescimento. Então, assim, o que aconteceu com a taxa de desemprego nesse período? Ficou estável, elevada em 11% de média. Então, assim, leva tempo para tudo que está acontecendo agora gerar impacto no mercado de trabalho, que é um pouco o que aconteceu naquele período. Quando o Lula entrou em 2003 e manteve... A casa estava arrumada? A casa estava arrumada, ele manteve as reformas que estavam sendo feitas, continuou fazendo outras. O mercado entendeu o quê? E especialmente lá fora. Veja, eu tinha um governo mais à direita, agora eu tenho um governo mais à esquerda, os dois seguem políticas econômicas liberais. Eu não tenho o que temer no Brasil porque o investimento vai seguir bem porque a parte política não vai atrapalhar. Né? Então, assim, o investimento E o mercado começou, de trabalho reagiu rapidamente. O mercado de trabalho reagiu rapidamente, a gente começou a ter taxas elevadas de crescimento, a taxa de desemprego caiu rapidamente. Agora, a questão é, a gente não pode esperar nesse momento que o mundo está fraco, que a retomada é mais lenta, mais difícil, a gente não vai conseguir crescer tão rapidamente taxas de 5%, 6%. A gente está falando de começar a crescer ali na frente em torno de 3%. Agora, 3% significa que a taxa de desemprego vai cair muito lentamente. E eu acho que uma grande dificuldade nesse momento agora, comparado com o que foi lá atrás, 2002, 2003, é que tem esse processo de inovação tecnológica que é disruptivo para o mercado de trabalho também. Então,
Então, este elemento coloca uma pressão adicional de talvez pessoas que saíram do mercado, ficaram muito tempo fora do mercado de trabalho, talvez tenham mais dificuldade agora de conseguir voltar, né? Mas lembrar, infelizmente, sempre que o processo agora vai ser um pouquinho mais lento do que foi aquele período mágico, forte de crescimento, de queda de desemprego que a gente teve. Fazer uma pergunta aqui, uma pergunta difícil para o Sérgio, hein? Mas é muito interessante ver a opinião do economista, quem está lidando dia a dia com o mercado. No mundo da análise política, né, tem muito essa ideia de que a instabilidade do governo, né, a própria instabilidade muitas vezes, do presidente da República, esse estilo dele provocador, etc., que causa tanta turbulência como a gente viu agora na questão amazônica, etc. O fato que o governo não tem uma base mais orgânica no Congresso, então cada votação, cada decisão, né, causa uma certa incerteza. Isso afeta, de fato, a expectativa na economia ou é lenda esse negócio? Sérgio, me diz. Eu acho que aqui a gente tem duas coisas para separar, que o Bolsonaro não tem grande impacto, que o Bolsonaro pode ter algum impacto. O que ele não, talvez, tenha grande impacto? Eu sempre lembro aqui, quando a gente compara presidentes que têm um pouco de temperamento disruptivo, eu sempre lembro do Duterte, nas Filipinas. É um presidente que fala abertamente de fuzilar as pessoas. Não é um presidente, digamos... Politicamente, não é o Justin Trudeau. Não é um Justin Trudeau, longe disso, né? Politicamente incorreto no extremo. E o Duterte, que entrou em 2016, na metade do ano, a gente segue com crescimento nas Filipinas acima de 6% todo ano. Ele continuou fazendo reformas na economia, que obviamente no futuro, se for reformas que continuam colocando o cronismo que a gente conhece tão bem aqui na América Latina, pode ser um problema lá na frente, mas no curto prazo ele acaba gerando crescimento econômico e esse comportamento intempestivo dele não gera tanta preocupação no curto prazo. Eu uso outro exemplo aqui perto da gente, Peru. Teve um presidente que se matou, vários estão presos, o Supremo peruano é muito mais complicado que o nosso, o Congresso igualmente, a turbulência política lá é severamente mais grave do que a nossa, e eles crescem sistematicamente 3%, 4% todo ano. Então, assim, a gente consegue ter uma economia funcionando relativamente bem se as reformas forem bem encaminhadas, apesar de ter um presidente que pode ser considerado em algumas questões disfuncional. Agora, o que o Bolsonaro pode, de fato, trazer prejuízos? E aí a gente fica um pouco mais preocupado, porque é um setor que a gente tem acompanhado bastante bem no escritório, por dever de ofício e por proximidade, que é o setor do agronegócio. Toda essa questão do meio ambiente depende muito de imagem, depende muito não só do que está acontecendo especificamente de políticas públicas, mas do comportamento de negociação entre as autoridades brasileiras e o que acontece lá fora. Então, esta questão de imagem potencialmente pode trazer alguma dificuldade lá na frente, em termos de boicotes a produtos brasileiros, em termos de possibilidade de você trocar a compra do produto brasileiro por algum outro. Nesse momento agora, a gente não... No geral, a gente não sofre tanto porque a guerra comercial entre Estados Unidos e China acaba favorecendo a gente quando a gente pensa em soja, especialmente, né? Mas isso potencialmente pode trazer algum risco lá para frente. Não é para agora, mas eu acho que olhando politicamente o impacto do Bolsonaro, esta questão do agronegócio acho que pode ser mais afetada. Sérgio, estamos caminhando para o encerramento aqui, mas eu não queria deixar de te ouvir sobre a Argentina. Essa quase moratória que está acontecendo lá agora, a gente já vem sofrendo por causa da queda na demanda pelos produtos brasileiros. Qual é a tua visão sobre esse processo? Quanto vai nos afetar? O mercado está abrindo positivamente, o câmbio está caindo, enfim. Qual é a tua visão sobre o que vai realmente nos afetar? A Argentina é impressionante, né? Eu sempre gosto, no caso deles, de lembrar aquela frase do Milor, que a Argentina tem um grande passado pela frente, né? Impressionante as coisas equivocadas que a Argentina recorrentemente tem feito, e esse ano ela foi campeã nesse sentido, começando com congelamento de preços, que a gente imaginou que não fosse ver isso de novo na América Latina, e a gente acabou de ter, e agora uma moratória, algo que, por questões de falta de reservas internacionais para pagar o serviço da dívida, tinha que de fato acontecer. Isso a gente imaginava que fosse ficar para 2020, acabou antecipando por conta de todo o risco eleitoral que surgiu da possibilidade do Alberto Fernandes virar presidente. Agora, ele tem dado sinais, o Fernandes, cada vez mais concretos, de que vai ser mais moderado do que radical, como se poderia imaginar tendo a Cristina Kirchner de vice. Então, assim, ele está escolhendo um ministro da Fazenda bastante ortodoxo, está
sinalizando que vai fazer minimamente um conjunto de reformas quando virar presidente. Então, assim, eu acho que tem essa turbulência momentânea da expectativa do que ele vai ser, e agora adicionado pela moratória, né? Mas eu acho que talvez a gente possa ver um horizonte que não piore tanto para a economia argentina. Agora, para a gente, neste momento que a deterioração de expectativas está correndo muito intensamente, a taxa de juros argentina passou de 70%, o câmbio chegou a 60 pesos, quer dizer, isso é disruptivo de qualquer maneira, né? E acaba afetando a economia brasileira, especialmente na indústria automobilística, que tem uma relação muito forte com a economia argentina. Caiu do ano passado para cá exportações de automóveis para lá em 50%, né? Provavelmente despencou e provavelmente vai continuar caindo um pouco mais ainda nesse segundo semestre. Então, assim, afeta um pouco a economia brasileira agora, mas é como o Fernando bem lembrou, tudo que a gente está fazendo de reformas, de ajustes, tem o potencial de distinguir o Brasil nesse momento na América Latina de outros países. Distingue a gente da Argentina, que está com seus problemas políticos. Distingue a gente do México, que está virando à esquerda de uma forma um pouco mais radical. Então, quando você pensa a América Latina como um todo, o Brasil cada vez mais tem o potencial de se destacar e trazer investimentos de infraestrutura no futuro que vão ser importantes para o crescimento. Não combinei com o Sérgio, viu, Zé Paulo e Schiller, ouvintes, para ele dar esse recadinho um pouco mais alentador depois de fazer essa leitura realista, eu diria, sobre economia. Sérgio, obrigada por ter vindo ao estúdio, participar da nossa campanha Hora e Agora. Já me despeço também do Fernando Schiller, que teve essa participação super especial com a gente hoje aqui. Obrigada pelos dois. Obrigado. Obrigado.